E eu tinha colocado o Salmo 20 para ler no começo do louvor, mas eu decidi tratar do Salmo na mensagem. Então vamos abrir aqui no Salmo 20. É um Salmo de Davi, Salmo 20. Então, minha versão está assim. No dia em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas, em perfeita segurança. A minha versão pode estar um pouquinho diferente do que a de vocês, tá? Porque eu peguei a Bíblia Viva, a de vocês. Se você tiver com a fiel, corrigida, deve estar bem diferente. Que ele lhe mande socorro do santuário onde vive, no Monte Sião. Versículo 3. Lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus pedidos, seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê tudo quanto você pediu a Ele. Tenho plena certeza de que o Senhor dá a vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, Ele lhe responde. Ele me socorre com sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, nosso Deus. Eles perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso Rei. Responda-nos quando pedimos a sua ajuda. O Salmo 20 é um hino que fala de intercessão e de confiança. Então, ele pede ajuda para Deus, mas ao mesmo tempo ele confia que Deus lhe dará a vitória e vai cumprir os pedidos que ele faz, né? Vai conceder os pedidos. Jesus fala sobre isso também, né? E hoje a gente vai se despedir do Sr. Miyagi, que viveu uma vida longa, né? 91 anos. Então a gente pode perceber que o Salmo 20, esse que a gente leu, ele deixa de ser apenas um desejo para a vida, e um desejo de vitória, assim, das coisas nossas do dia a dia, do cotidiano, e se torna um mapa para a nossa jornada de vida. O Salmo 20 ele fala de uma proteção. O Senhor te proteja, no versículo 1 aqui. E nos evangelhos vemos que a proteção de Deus não significa ausência de morte. Pela própria vida de Jesus. Jesus morreu. Mas a vitória sobre a morte. Então, a proteção no meio da entrega do fiel, do crente, do cristão. Lá no Getsemane, quando Jesus estava orando por livramento, Mário pregou sobre isso, né? Foi, né? E a gente pode ver que o que ele fala, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas, porém, contudo, todavia, faça a sua vontade, não a minha. Porque ele estava mal. Chegou a suar sangue de estresse, né? Então, assim como Jesus Cristo foi guardado por Deus na sua hora mais escura,
a gente pode confiar que o Sr. Miyagi foi protegido da desesperança. Amém? Ele não foi poupado da morte física, assim como provavelmente aqui, se Jesus não voltar antes, também não seremos poupados da morte física. Mas ele foi colocado fora do alcance da morte eterna. Amém? Porque o Pai o segurou pelas mãos. Amém? E o socorro que vem do santuário. A gente pode ver no versículo 2, que o Davi ele escreve assim: envia-te socorro do santuário. Então, nos evangelhos, lá na cruz, parecia que o céu estava em silêncio. Jesus até orou, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22, ele lá carregando a culpa de todos sobre a sua vida, o seu espírito, o seu corpo. Deus já não podia mais estar junto dele por causa dos pecados que ele carregou de todos nós. Então, ele que teve desde a eternidade junto do Pai, se sentia agora desamparado. Mas, qual foi a resposta definitiva que Deus deu no domingo de Páscoa? Foi a vida. Depois da morte, a nossa esperança é a vida. Amém? Então, assim como os anjos confortaram Jesus no deserto, a gente vê que depois da tentação, os anjos vêm servi-lo, né? A gente pode ver isso em Mateus 4:11. E no jardim, lá no Getsêmani, quando Jesus estava lá, passando pela grande prova da vida dele, você vê os anjos apoiando, um anjo apoiando ele, né? Lá em Lucas 22:43. O Espírito Santo confortou nosso irmão nos seus anos de velhice e de fragilidade. A gente pôde perceber as filhas se revezando para ajudar a tomar conta do pai, né? Então o suporte de Deus nunca falha, mesmo espiritualmente e mesmo você vê, ou com a família ou numa casa de repouso, quando a família tem condições, né, de colocar numa casa de repouso. Então, o santuário de Deus, o Santo dos Santos, se faz presente na vida em casa e no seu leito, no hospital, dando o suporte que o mundo não pode oferecer. E o sacrifício, né? No versículo 3, o salmista fala que ele se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Nossa vida não é feita só de louvores, de sacrifício. O sacrifício faz parte. Jesus não fala que nos daria uma vida tranquila, uma saúde perfeita. A gente vê pelo Edu, pela pastora Esterina, né, que passaram mal, de fato, muito mal, durante as últimas 2 semanas aí. Na vida do Sr. Miyagi, né, que depois que ele teve aquela queda, nunca mais se recuperou, né? As filhas tiveram que ficar se revezando aí. Eu tenho um primo médico, e quando a mamãe estava ruinzinha já, né? Enferma, estava bem fragilizada também. Falei assim, Teide, poxa, mas minha mãe só tem 74 anos, né? Ele não falou sobre a minha mãe, ele virou para mim e falou assim, Marcos, vai chegar a nossa vez. Foi ótima a resposta, acho que foi a melhor resposta que ele poderia ter me dado. Mas existia um sacrifício que foi o sacrifício perfeito. Oi, irmã? Que é o sacrifício da Páscoa, o sacrifício de Jesus. Amém? Então, ao morrer na cruz, o véu do templo se rasga. E o Santo dos Santos, que era o lugar separado, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, se rasgou. A gente pode ler isso em Marcos, capítulo 15, versículo 38. Sinalizando que o sacrifício de Jesus, que a oferta da vida
né, em troca das nossas vidas, da perdição eterna, ela foi aceita. E Deus não ficou mais, a salvação e a expiação dos pecados não ficou mais restrita ao Santo dos Santos, aquele único dia, o dia do perdão, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada do pé, para que se ele morresse, alguém pudesse puxar ele para fora. Porque se outra pessoa entrasse no Santo dos Santos, morreria, por causa da santidade de Deus. A gente pode perceber isso quando lá em Êxodo 20, começando em Êxodo 19, Deus, a sua presença, a sua Shekinah terrível, se manifesta no Monte Sinai. Fumaça, fogo, trovões, nuvens, escuridão. E ele fala para o povo de Israel traçar uma linha para delimitar. Se alguém passasse daquela linha, morreria. Se algum animal passasse daquela linha, teria que ser apedrejado por causa da santidade de Deus. E com o sacrifício de Jesus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, ela se tornou disponível para cada um dos seus filhos e filhas, por meio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. E, por causa de Cristo, a vida de serviço e fé do Sr. Miyagi foram aceitas por Deus. Então, não estamos celebrando aqui uma vida perfeita, uma humanidade perfeita, apesar do Wesley falar que a perfeição humana está disponível a todos os filhos e filhas dele, no processo de santificação. Mas estamos aqui celebrando a aceitação divina fundamentada na obra de Jesus. Amém? O versículo 4 fala assim: conceda-te os desejos do teu coração, no Salmo 20. Qual será que é o maior desejo de um cristão idoso? Existe um exemplo no Evangelho de um idoso chamado Simeão, quando Jesus é apresentado no templo. Lá em Lucas 2, 29 e 30, ele fala assim: agora, Senhor, podes me despedir em paz, o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Temos paz porque o plano de Deus para a vida do Sr. Miyagi se cumpriu. A gente pode ter essa convicção. A Marisa, quando colocou como que chama? A imagem lá no grupo que pôs, a nota de falecimento, ela colocou um versículo de Apocalipse, que fala justamente sobre isso. Então, finalmente, o Sr. Miyagi vê Jesus face a face. Amém? Aleluia. Então, nós devemos ter uma confiança. Ele fala aqui no versículo 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O que significa isso? O que significava isso em carros, cavalos? Porque não tinha tanque de guerra nessa época, né? Há 1000 anos antes de Jesus nascer, 900 anos antes de Jesus, quando Davi era o rei. Então, qual que era o símbolo do poder bélico militar? Eram os carros, né? Eram os cavalos. Quando o exército saía para a guerra. Mas Davi fala assim que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, assim como o povo de Israel, para chegar na terra prometida, cercou a cidade de Jericó 7 dias seguidos. No último dia tocaram a trombeta. Quem é que guerreou pelo povo? Lá foi Deus. Depois eles
entraram na cidade. Socorreram a família da Raabe, né? E foi assim. Então, o mundo confia na força, às vezes na força da medicina, no vigor da juventude, mas Jesus entrou em Jerusalém como? Uma biga, ostentando poder? Não, né? Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, num filhotinho. Não era nem um jumento adulto. Se você olhasse aquilo lá, era uma visão meio ridícula, né? Mas as pessoas o reconheceram. Falaram assim: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E com mantos e palmas se espalhando na frente dele. Pena que essas mesmas pessoas, uma semana depois, mandaram crucificar ele, né? Mas, então Jesus rejeitou o poder que era esperado do Messias. Nas profecias lá do Antigo Testamento, o povo esperava um general, um grande rei. Mas o que veio foi um marceneiro, um carpinteiro montado num jumentinho. E ele venceu a morte não com armas, mas em obediência ao Pai dele, ao nosso Deus. Amém? Então, quando nós chegarmos no fim da carreira, nós podemos partir dessa vida não confiando em nossas próprias forças. Porque conforme a gente vai envelhecendo, o vigor se vai. A força vai embora, mesmo que a gente faça, ou vá à academia, né, frequentemente. Mas é assim que funciona a vida. Mas o nome de Deus e o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, nesse a gente pode confiar. Tem uma música que fala disso, né? Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. E tem uma música também que fala do brado que foi dado na cruz. Está consumado. É o grito de vitória. A obra de Jesus se consumou na cruz. E o futuro das nossas vidas se mostra lá, no terremoto e na gruta que é aberta pelo terremoto, e o corpo que já não se encontrava mais lá, porque Jesus foi arrombar as portas do inferno. Versículo 5 fala do Salmo 20: saudaremos a tua vitória com cantos de alegria. Não é qualquer vitória, é a vitória sobre a morte. Amém? Essa é a nossa esperança, a esperança da Páscoa. A gente vai entrar na quaresma, né, a partir de quarta-feira, né, os 40 dias que separam quarta-feira de cinzas até a celebração da Páscoa. Então, o grito de vitória no Salmo 20 ecoa no grito das mulheres, quando elas chegaram, elas iam lá terminar de preparar o corpo por causa do Shabá, da sexta-feira. Então, elas chegam lá, o que acontece? Encontram o túmulo vazio. E o que elas falam? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas foram falar para os discípulos e ninguém acreditou nelas, porque elas provavelmente eram mulheres. Mas Jesus escolheu aparecer primeiro para mulheres, para 2 mulheres, e depois para Maria Madalena. Amém? Você pode ver isso em Mateus 28:6. Então, portanto, a morte não deu a última palavra sobre a vida. Nem sobre a vida de Jesus, nem sobre a vida do Sr. Miyagi. Amém? A ressurreição de Cristo garante que esse adeus é um até breve. Vamos orar?
Senhor, obrigado pela vida e pelo testemunho do teu servo. Assim como Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, nós também confiaremos que a alma do Sr. Miyagi está com o Senhor hoje. Conforta a família e ajuda a nos caminhar, Senhor, como ele caminhou, confiando não em nossas forças, mas no teu nome. Amém, Senhor.